Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 17 de janeiro, o segundo domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo traz o tema do chamado e do seguimento. Dois temas interligados, inseparáveis, pois todo chamado de Deus supõe uma resposta de seguimento e exige de nós uma resposta. Porém, há quem não aprendeu a ouvir o chamado de Deus, como o menino Samuel, e que precisa de outros para ensinar-lhes a ouvir. Aos que ouvem, isto é, sabem o que é da vontade de Deus, sabem o que é bom e o que é mal, mas optam pelo que não é bom, configurando ou unindo o seu corpo a corpos que estão ainda presos no pecado, como mostra a segunda leitura. Estes carecem de conversão, e aos que ouvem e seguem prontamente, e ainda ajudam outros a também conhecer e seguir Jesus, como vemos no Evangelho de hoje, na pessoa de André, discípulo de João. E nós, como estamos ouvindo e respondendo a esse chamado? É o que propõe a liturgia deste domingo. Saber ouvir Deus que chama de diferentes maneiras e responder com solicitude a esse chamado. Mas não vamos ficar esperando ouvir uma voz do além para segui-lo. Ele chama de outras maneiras e em diversas situações. A primeira leitura do primeiro livro do profeta Samuel traz o chamado que Deus fez ao profeta ainda menino. Deus sempre tem propósitos na nossa vida e nos chama muito cedo, no alvorecer da vida. Há pessoas que ouvem esse chamado ainda crianças e conseguem responder. Samuel estava com o profeta Eli e ouvia uma voz que o chamava insistentemente. Ele se levantava e se dirigia até Eli, achando que era ele quem estava chamando. Na terceira vez que Samuel foi até Eli, este entendeu que era Deus que o chamava e o orientou como proceder. Ensinou Samuel a responder corretamente, dizendo: Fala, Javé, que o teu servo escuta. Temos aqui a ideia central dessa primeira leitura. Colocar-se à disposição de Deus para que Ele fale na nossa vida e aponte o caminho certo, o reto agir, o proceder conforme a sua vontade. Muitas vezes ficamos surdos para os insistentes chamados de Deus ou não queremos entender que é Deus quem nos chama. Arranjamos desculpas, fingimos não entender ou não entendemos de fato. Nesse último caso, precisamos que alguém nos ensine a escutar e responder corretamente. Precisamos de alguém que nos ajude. No caso de Samuel, ele teve Eli, que foi um anjo na sua vida, ensinando-o a responder com solicitude ao chamado de Deus, se colocando à sua disposição. Diz essa leitura que depois disso, Deus começou a agir na vida de Samuel, tornando-o o grande profeta que ele foi. O que essa primeira leitura tem a nos ensinar? Ela nos ensina muitas coisas, dentre elas que Deus não tem um tempo certo para chamar. Ele pode chamar quando ainda estamos no ventre materno, ou então quando ainda somos crianças, como foi o caso do chamado de Samuel, ou então quando somos jovens, adultos ou até anciãos. Há muitos jovens que ouvem o chamado de Deus e descobrem sua vocação em tempo de colocar-se a serviço de Deus e do próximo. Já outros têm dificuldade e levam anos para saber o que Deus quer de sua vida. Mas não basta ouvir o chamado, é preciso se colocar à disposição de Deus. Para ele agir em nossa vida, precisamos fazer como Samuel, deixar que Deus fale e nos colocar numa postura de escuta. Ou então, como fez Maria, quando o anjo lhe fez o anúncio da escolha para ser mãe do Salvador, ela, embora confusa com a proposta, disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Assim sendo, nossa disposição de ouvir o chamado de Deus é fundamental para que ele seja ouvido de fato. Quem se fecha a Deus não vai ouvir o seu chamado
ou pode até ouvir, mas não vai entender que é Deus quem chama. O evangelho de hoje continua o tema do chamado, dando destaque agora ao seguimento, a pronta resposta daquele que viu Jesus e que se encantou por ele a ponto de segui-lo. Foi o que ocorreu com André, discípulo de João e irmão de Simão. Estando com dois de seus discípulos, João viu Jesus passar. Ele não perdeu a oportunidade de apresentá-lo a eles. João o apresenta como o Cordeiro de Deus. Essa apresentação de Jesus, feita por João aos seus discípulos, nós a recordamos todos os dias na Eucaristia, ao apresentá-lo à Assembleia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Assembleia responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ou seja, manifestamos a nossa indignidade em recebê-lo na nossa vida, no nosso coração, ainda tomado pelo pecado e pelas resistências em entender o seu chamado, mas sabemos que ele pode transformar a nossa vida e o nosso coração com apenas uma palavra. Quem confia verdadeiramente em Deus, no Cristo presente na Eucaristia, o Cordeiro de Deus imolado por nós, por causa de nossos pecados, torna-se digno de recebê-lo, de segui-lo, de testemunhá-lo. Assim, João apresenta Jesus a André e a outro discípulo. Ambos, depois dessa apresentação, seguem Jesus. O que está faltando a nós para segui-lo de fato? Será que ele não nos está apresentado ou é que não queremos percebê-lo, reconhecê-lo? Quando seguimos Jesus, não somos ignorados por ele. Os discípulos de João estavam seguindo Jesus e ele recebeu esse seguimento. Voltou para eles e perguntou o que eles estavam procurando. Qual seria a nossa resposta se Jesus se voltasse para nós e perguntasse o que estamos procurando quando o seguimos, quando vamos à missa, quando buscamos outros sacramentos? O que queremos quando nos tornamos cristãos? Podem ter certeza de que muitos ainda não sabem, pois são muitos os que recebem a comunhão, o batismo e outros sacramentos sem saber qual é o seu real significado. Recebem, mas não assumem os sacramentos. São os que são batizados por superstição, tradição ou por qualquer outro motivo pessoal, ou que recebem a comunhão ou o sacramento da crisma, mas não querem compromisso com Deus e a sua igreja. E o número de pessoas que procedem dessa maneira não é pequeno. Ao ser questionado por Jesus, eles têm a resposta, eles sabem o que estão querendo e buscando. Eles querem saber onde Jesus mora. Eles querem conhecer a morada de Deus. Querer saber onde é a morada de Deus significa compromisso, pois a morada de Deus é o seu reino. Buscamos o reino de Deus, mas esse reino é fruto da justiça, do compromisso com a vida. Não é algo mágico. Buscar conhecer a morada de Jesus, seu reino, sem se comprometer com ele, é buscá-lo de modo errado. Jesus viu que eles tinham no coração um verdadeiro desejo de conhecê-lo, por isso os convidou. Venham e vocês verão. Diz o texto que eles aceitaram o convite. Eles responderam ao chamado. Eles foram e viram onde Jesus morava. E ao ver onde Jesus morava, suas vidas se transformaram. Quem faz esse encontro verdadeiro com Cristo tem sua vida totalmente transformada. Foi o que ocorreu com André e o outro discípulo. Eles começaram a viver com ele naquele mesmo dia. De discípulos de João passaram a discípulos de Jesus. Houve uma mudança de rumo nas suas vidas, uma transformação total. André, um dos que ouviram o chamado, não parou por aí, tornou-se pescador de gente, isto é, discípulo missionário de Jesus Cristo. Ele foi ao encontro de seu irmão e disse que havia encontrado o Cristo. André apresentou Jesus ao seu irmão Simão. Quando Simão encontrou Jesus, viu também sua vida ser transformada.
Desse dia em diante passou a se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, tornou-se o Pedro que conhecemos. Jesus precisa de muitas pedras, isto é, Pedro, José, João, Maria, para construir seu reino. Precisamos nos tornar uma dessas rochas que ajudam a alicerçar o reino de Deus. Portanto, não sejamos pedras de tropeços, obstáculos para que o reino aconteça, mas pedras que edifiquem, fortaleçam, tornem sólido o reino de Deus entre nós. Esse é o propósito do chamado de Jesus. Ele está esperando nossa resposta, e a nossa resposta não pode ser apenas verbal, ou seja, apenas com louvores e atos penitenciais, mas também com atos concretos, com um verdadeiro compromisso cristão. Esse compromisso começa dentro de cada um de nós e se estende na comunidade, como vemos na segunda leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quando comungamos, alimentamos, fortalecemos nosso corpo com a presença de Cristo que passa a habitar em nós. Desse modo, devemos fazer jus a Cristo que recebemos na Eucaristia. A comunhão é compromisso com Ele. Quem dele comunga, mas não vive conforme ele viveu e ensinou, banaliza a Eucaristia e mostra que não está comungando de fato, mas apenas praticando um ritual vazio. A comunhão se completa com as nossas ações, diz Paulo nesta leitura, com outras palavras. Quando comungamos, mas depois não respeitamos o nosso corpo, praticando atos de imoralidade, por exemplo, vulgarizamos a comunhão recebida. Com a comunhão, nosso corpo passa a ser membro de Cristo e isso supõe que sejamos dignos dessa presença em nós. Se não somos, ele nos faz ser, como vimos anteriormente, ao dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Porém, não basta dizer isso da boca para fora. É preciso dizer isso de coração e assumir um propósito de mudança, diz Paulo apóstolo. Que o nosso corpo, isto é, nossos atos, sejam coerentes com o corpo de Cristo que recebemos na comunhão e que o nosso seguimento a Ele não se resuma a práticas devocionais ou sacramentais, mas a atos de amor ao próximo, de compromisso com a vida, enfim, de ações concretas, ações que promovam a morada de Deus, isto é, o seu reino, que também é nosso. Façamos, portanto, como Samuel e André, vamos nos colocar sempre prontos a ouvir o chamado de Deus, a vê-lo e segui-lo e cultivar no nosso coração o desejo de ver sua morada, pois somente assim vamos querer permanecer com ele. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.